Esta viagem começa seguindo o extenso sistema ferroviário do Nebraska, na pradaria Oglala, lar da veloz Antilocapra. Depois seguirá para o sul até o Parque Estadual Fort Robinson, que foi palco de sangrentas batalhas entre índios e os primeiros colonizadores europeus. Passará por diligências à moda antiga e por manadas de búfalos a caminho da cidade de Alliance, um centro histórico do Velho Oeste. Após um breve retorno, o destino é o Stonehenge americano. Depois, segue para a Trilha dos Pioneiros rumo ao oeste, na direção do Monumento Nacional Scottsbluff. A viagem termina entre gigantescas formações rochosas com vista para as pradarias, tão belas agora quanto deveriam ser para os primeiros colonizadores a caminho do oeste, há mais de um século. O Nebraska costuma ser chamado de o estado onde começa o Oeste, devido às suas amplas paisagens e história de pioneirismo. Foi aqui que começou a construção da primeira estrada de ferro transcontinental em 1865. No meio da Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln aprovou uma lei para a construção de 3.000 quilômetros de ferrovias que abririam esta nova fronteira, ligando as costas leste e oeste do país. Embora os trilhos originais tenham sido utilizados em outras linhas férreas no decorrer dos anos, trens de carga e de passageiros ainda utilizam a mesma rota. Cobrindo mais de 36.000 hectares, a Pradaria Nacional Oglala fica no canto noroeste do Nebraska. Administrada pelo governo federal, a reserva selvagem abriga uma fauna exclusiva, cujo animal mais conhecido é a Antilocapra. Descrita como o verdadeiro maratonista do oeste americano, a Antilocapra é o mamífero terrestre mais veloz dos Estados Unidos e o segundo mais veloz do mundo, perdendo apenas para o guepardo. Seu habitat são as amplas planícies do Nebraska, e eles sobrevivem em um ambiente que costumava ser cruel para os primeiros pioneiros que chegaram do leste. Muito antes da chegada dos colonizadores brancos, eram os nativos americanos que viviam e caçavam nestas pradarias. As várias colinas isoladas ou montes, com seus topos achatados, oferecem vistas belíssimas da região. Antes, palco de encontros sangrentos entre colonizadores e nativos americanos, hoje a reserva é bem mais tranquila. O destaque em Oglala é Pine Ridge, a maior floresta plantada pelo homem nos Estados Unidos. Uma ocorrência comum aqui e nas pradarias são incêndios florestais. Em 2012, uma grave seca e temperaturas recorde resultaram nos piores incêndios da história do Nebraska, destruindo uma grande parte de Pine Ridge. A floresta está se recuperando lentamente. Apesar desses problemas, o Nebraska ainda é conhecido como o estado plantador de árvores. E em 1872 foi criado aqui o Dia da Árvore, um evento hoje comemorado em todo o país. Aqui, impressionantes formações rochosas surgem das colinas verdejantes. A geologia única foi criada por milhares de anos de erosão nas camadas de arenito e barro, causada pela água e pelo vento. Os sedimentos que compõem estas formações foram depositados por um antigo mar, o Canal Marítimo Interno do Oeste, que cortava o continente há 70 milhões de anos. Há 28 milhões de anos, o mar recuou, unindo o continente, causando erosão nas rochas mais macias e deixando para trás estes formatos alienígenas.
Além dos geólogos, paleontólogos também são atraídos para cá pelas antigas criaturas marinhas, há muito extintas, cujos fósseis estão enterrados nestas colinas. Em um determinado ponto, as pradarias dão lugar à Floresta Nacional do Nebraska, que cobre 4.500 km². Na década de 1800, o oeste americano era uma terra inexplorada, cheia de oportunidades para aqueles que ousavam fazer a viagem. E embora muitos dos primeiros colonizadores tenham chegado em diligências cobertas, a maioria veio para cá de trem. Em pouco tempo, ele se tornou crucial para levar produtos agrícolas para os movimentados mercados do leste. As ondas de novos colonizadores do século XIX não foram recebidas de braços abertos pelas tribos indígenas locais. A tensão resultou em muitas batalhas. Por ordem do governo dos Estados Unidos, o Forte Robinson foi construído, um posto militar no coração do território indígena. Ele teve um papel importante nas Guerras Sul de 1876 a 1890. A batalha mais famosa aconteceu perto de War Bonnet Creek, onde o icônico herói de guerra nativo americano, Cavalo Louco, foi finalmente derrotado. Mas foi aqui, no Forte Robinson, que ele foi morto por seus captores. Desde então, o forte representou uma série de papéis. Até 1907, ele foi a base do 9º e 10º Regimentos da Cavalaria, formado apenas por afro-americanos. Eles eram conhecidos como Soldados Búfalos, nome dado a eles pelos índios das planícies. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi o maior aras do mundo, fornecendo cavalos e mulas para os militares. E na Segunda Guerra Mundial, o Forte Robinson recebeu os prisioneiros de guerra alemães. Depois das guerras, a propriedade inteira foi doada para o público. E agora é um importante marco histórico e um símbolo do turbulento passado do Oeste. O Parque Nacional que cerca o Forte Robinson cobre quase 9.000 hectares de planícies e formações geológicas. Ele também é uma das áreas de trilhas a cavalo mais populares do estado. Os moradores do Nebraska vêm para cá em viagens curtas ou em longas expedições a cavalo. A associação da região aos cavalos vem da presença militar na área. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando a tecnologia motorizada finalmente acabou com a necessidade da cavalaria, 15.000 cavalos foram leiloados para os moradores locais. Mas quando o exército dos Estados Unidos voltou a se interessar pelos animais, na década de 1940, teve início o programa de criação de cavalos árabes, introduzindo-os no mercado. Desde então, estas amplas planícies têm sido um local popular para a equitação. Outra atração são os passeios de diligência do Museu do Parque Estadual, que permitem que os visitantes usufruam do meio de transporte mais comum naquela época. Viajando em uma velocidade média de 8 km por hora, as diligências paravam em várias estações durante a jornada. Geralmente, uma nova parelha de cavalos ou mulas estaria pronta para a próxima etapa da viagem, permitindo que os viajantes seguissem sem atrasos. Elas podiam percorrer até 100 km em um dia. E ao contrário destes passeios a lazer, existia o perigo real de serem assaltadas por bandidos na estrada. Além disso, havia os possíveis ataques de nativos americanos durante as longas jornadas pela região selvagem. Para proteger os passageiros desses perigos, um guarda chamado mensageiro armado geralmente acompanhava o grupo, sentado ao lado do cocheiro.
A singularidade do Nebraska está em sua paisagem que mistura pradarias e florestas de pinheiros, formações rochosas retorcidas e montes retos. Isso deveria parecer outro mundo para os primeiros pioneiros do leste. Mas a exploração atual do Nebraska é mais voltada para o lazer que para a colonização. Estas colinas ao redor de Smiley Canyon são locais famosos para observar a vida selvagem. É fácil avistar águias douradas, falcões da pradaria e perus selvagens nestas florestas e pastagens. Muitos vêm exclusivamente por causa da vista espetacular. Outros ainda pegam as estradas da montanha para caçar. Cervos, uapitis e carneiros selvagens são os alvos mais cobiçados. E não é à toa que estas colinas ficaram conhecidas como a capital dos grandes animais de caça do Nebraska. O maior de todos os animais e o que mais se destaca nas planícies é o grande bisão americano, que antes percorria estas pastagens em grandes manadas. Estima-se que 60 milhões desses animais chegaram a dominar as planícies norte-americanas. Mas logo após a chegada dos europeus, esse número caiu drasticamente. Uma combinação de caça comercial e doenças do gado doméstico quase resultou na extinção deles no século XIX, com o número caindo para menos de 750 cabeças. Através da preservação e do manejo cuidadosos, o bisão do Nebraska está de volta em números sustentáveis e não é mais uma espécie ameaçada. Atualmente, o que mais se vê é gado bovino, já que o Nebraska é um dos maiores produtores de carne do país. Os pastos abundantes e uma constante oferta de água nos rios, córregos e poços fizeram essa indústria dominar o estado. Estas condições ideais para a pastagem do gado foram um atrativo importante na década de 1870. Grandes áreas de terra foram doadas aos colonizadores pelo governo sob a Lei da Propriedade Rural, que dava o direito de posse através do uso capião. Com o apoio do governo federal, a maior parte destas terras foi confiscada de nativos americanos, que então foram obrigados a morar em reservas. O gado prosperava nestas planícies, e para incentivar a nova indústria, os peões do Texas traziam seus rebanhos para o Nebraska em busca de melhores preços. O resultado foi a tradicional cultura dos cowboys que existe até hoje. Pairando sobre as planícies verdejantes, existem imponentes montes de arenito que formam as trilhas mais espetaculares da região. Mas seguindo para o sul, as pradarias aos poucos dão lugar às famosas Sand Hills, as dunas cobertas de grama que compõem um quarto do estado. A paisagem muda novamente, desta vez para férteis planícies, com o padrão de campos circulares aparentemente infinitos. É uma região relativamente seca do país, e a irrigação das plantações é vital. A maior parte da água vem de fontes subterrâneas. Depois, ela é distribuída para estas fazendas por um sistema de irrigação giratório central, criando este mosaico de círculos. Aqui, a água nem sempre foi tão abundante. As devastadoras secas da década de 1930 provocaram um caos na agricultura, transformando estas terras em deserto durante o famigerado Dust Bowl, bem no meio da Grande Depressão. Depois, o Nebraska recuperou sua posição de importante centro agrícola, com a ajuda destas novas técnicas de irrigação. Mas agora,
Com a água subterrânea sendo consumida muito mais rapidamente do que está sendo reposta, o setor agrícola do estado terá novos problemas à vista. Apelidada de um oásis entre as dunas, a cidade de Alliance é um dos mais importantes centros históricos do Nebraska. Quando a cidade foi construída perto da ferrovia, o tribunal do condado foi transportado para cá de trem, vindo da vizinha Hemmingford, em 1899. Um evento exaltado pelas revistas Scientific American e Harper's. Desde o início, Alliance se tornou ponto de encontro de colonizadores e fazendeiros à procura de suprimentos e querendo vender suas colheitas e seu gado para outras partes do estado. Grande parte da história da cidade gira em torno da ferrovia, até mesmo o seu nome. Quando a linha Burlington chegou a Alliance em 1888, a cidade se chamava Grand Lake, mas o superintendente da ferrovia na época pediu que o nome mudasse para Alliance por começar com a primeira letra do alfabeto, o que para ele atrairia mais negócios. Dando continuidade à sua longa ligação com a ferrovia, Alliance possui uma das maiores instalações para manutenção de locomotivas dos Estados Unidos. Ela pertence à empresa ferroviária Burlington Northern Santa Fe, ou BNSF, a segunda maior rede de carga da América do Norte. A empresa transporta carvão suficiente para gerar cerca de 10% da eletricidade do país. Com mais de 600 funcionários, os trens não param de ir e voltar das minas da bacia do Rio Powder, no estado vizinho de Wyoming. E ser o centro de distribuição para o maior campo de carvão dos Estados Unidos rendeu a este pátio de carga o apelido de Coração de Carvão. Grande parte do material extraído da bacia do Rio Powder passa por aqui antes de abastecer as muitas usinas instaladas mais ao leste. Nos arredores de Alliance, fica um dos pontos turísticos mais visitados do Nebraska, Carhenge, uma coleção de 38 carros antigos que ganhou vida nova em forma de arte. Originalmente concebido em 1987 por Jim Reinders, os carros estão dispostos como Stonehenge na Inglaterra, mas com um toque moderno. Desde o começo, a instalação foi ameaçada com uma ordem de retirada, mas depois de uma longa campanha feita por seus muitos admiradores, Carhenge foi doada aos cidadãos de Alliance. A construção original incluía 3 veículos importados, mas eles foram enterrados posteriormente e substituídos por carros produzidos em Detroit. Cerca de 75 mil pessoas visitam o local todos os anos. E em 2009, ele entrou para a lista das 10 atrações mais bizarras dos Estados Unidos, feita por um site de turismo. Um encontro já está planejado para o dia 21 de agosto de 2017, quando Carhenge estará no caminho de um eclipse solar total. Continuando ao longo destas amplas planícies, a viagem segue mais para o oeste. Embora muitos centros urbanos tenham prosperado no Nebraska, a fama do estado continua se baseando na agricultura. Junto com métodos modernos de cultivo, existem aqueles antigos e comprovados. Canais de irrigação têm sido usados desde os primeiros colonizadores. Este canal leva até a próxima parada da viagem, a cidade de Scottsbluff. Como muitas cidades do oeste, ela surgiu com o advento da estrada de ferro. Uma febre de construções no final do século XIX trouxe pessoas e comércio para o vale, para trabalharem em projetos de irrigação em grande escala. Hoje, a população se mantém com cerca de 15 mil pessoas.
Desde seus primórdios, Scottsbluff também investiu nas áreas da indústria, educação e turismo. Entre as atrações está seu famoso centro de artes, o Teatro Midwest. Construído em 1946 no estilo moderno da época, ele faz parte do Registro Nacional de Lugares Históricos. Scottsbluff é atendida pela ferrovia Burlington Northern Santa Fe. É comum ver trens de carga puxando cerca de 100 vagões. Seu comprimento total é impressionante, geralmente passando dos 2 quilômetros. A carga é movida por duas poderosas locomotivas a diesel, que durante a sua vida útil percorrerão até 80 milhões de quilômetros. São 4 viagens de ida e volta à Lua. Ao sobrevoar o desfiladeiro Mitchell, é possível ver um grupo de montanhas íngremes ou penhascos que sempre foram um importante ponto de parada para os viajantes. De famílias a missionários, de fazendeiros a soldados, todos a caminho do oeste, o penhasco se tornou um marco psicológico importante na perigosa jornada. Este cenário espetacular devia ser um alívio bem-vindo para os viajantes após meses de planícies abertas. Antes da expansão americana para o oeste, as tribos nativas encontravam muitas oportunidades de caça entre estas formações, e o solo é rico em artefatos arqueológicos até hoje. Cercado pela imensa Rocha da Águia de um lado e pela Rocha Sentinela do outro, fica o Museu e Centro Turístico de Scottsbluff. Além de abrigar uma coleção permanente, os prédios servem de palco para encenações históricas que acontecem no parque. O lugar também é um popular ponto de partida para quem faz trilhas. Os prédios em si foram construídos pela Corporação Civil de Preservação, uma organização fundada pelo presidente Franklin D. Roosevelt em 1935. Seu objetivo era preservar os parques nacionais dos Estados Unidos, bem como fornecer uma fonte constante de emprego durante a Grande Depressão da década de 1930. Aqui, os visitantes encontram uma série de exposições, incluindo relíquias de nativos americanos e pioneiros. Saindo do centro turístico e passando por um túnel sob a Rocha Sentinela, fica a Estrada Summit, cortando e contornando as rochas, acompanhando o formato delas. Ela foi parcialmente construída pela Corporação Civil de Preservação, e assim, a estrada representa o esforço de centenas de jovens de famílias carentes que culminou neste extraordinário legado para futuras gerações desfrutarem. Esta amostra do esplendor da natureza, bem como da criatividade e determinação humanas, faz de Scottsbluff um lugar perfeito para encerrar esta jornada.